Ok, tá gravando já. Professor William, pode começar, fique à vontade. Bom, pessoal, boa noite a todos, formalmente agora. O professor Antônio Carlos teve essa belíssima ideia da gente trazer uma aula final aqui do nosso semestre do ano de 2021 sobre a carta aos Efésios, ok? Então, nesta aula, a gente vai ter um panorama dos capítulos 1 e 2 de Efésios, e nós vamos seguir mais ou menos assim. Eu vou falar 10 minutos sobre a autoria, data, propósito, mais ou menos. O professor Antônio Carlos vai falar um pouco sobre a relação de Efésios com Colossenses, a cidade de Efésios, um pouquinho do contexto. Depois eu falo 20 minutinhos, mais ou menos, sobre o capítulo 1, e o professor Antônio Carlos vai falar em 20 minutos sobre o capítulo 2, trazendo um panorama, questões para vocês pensarem e meditarem sobre isso. Tudo bem? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, isso aí. Então, bora lá, pessoal. Vocês tiveram a panorama do Novo Testamento comigo e aula de grego aplicada no Novo Testamento com o professor Antônio Carlos, então espero que vocês estejam um pouco afiados aí em Efésios, ok? Vamos dar uma olhada no verso 1 e 2 da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a introdução da carta. E a gente vai falar um pouquinho sobre a autoria. Nas minhas aulas de panorama, eu não foquei tanto a autoria das cartas, porque a gente tinha pouco tempo, e eu já pressupunha que Paulo escreveu as 13 cartas que levam o seu nome. Mas agora a gente vai debater um pouquinho em relação da autoria. A questão da autoria paulina da carta aos Efésios, ela começou a ser questionada assim um pouco mais de forma enfática por um teólogo chamado F.C. Bauer, que é famoso aí no final do século XIX, um teólogo alemão, e toda a escola alemã posterior a ele, então, começou a criticar e virou uma febre isso na academia. Chegou a um certo ponto na academia que a maioria dos teólogos acreditavam que Paulo não escreveu a carta aos Efésios, ela é pseudônima, né? Alguém se passando por Paulo aí que acabou escrevendo ela, né? Um discípulo de Paulo, um aluno de Paulo, alguém da escola paulina, que eles chamavam, por assim dizer. Bom, eu vou lidar apenas com 2 argumentos deles, nesses 10 minutinhos que a gente tem de inicial, ok? Eu vou falar um pouquinho de como eu entendo o que Efésios é estruturado, mas, basicamente, essas questões de autoria, para mim, elas não são relevantes, ainda que haja um debate voraz sobre isso. Eu já pressuponho que Paulo escreveu a carta, né? A professora Antônio Carlos perguntou para mim o que eu achava sobre isso, né? Quase que eu falei, não, a gente é crente, né? A gente acredita que Paulo escreveu, né, professor? Mas 2 argumentos que eles levantam, que são os principais, primeiro, o tom impessoal da carta. Então, lendo Efésios, parece que o autor está sendo um tanto quanto impessoal, e aí o pessoal vai argumentar que isso seria inesperado se Paulo fosse quem escreveu a carta. Por exemplo, Paulo ele chega em Éfeso, na sua segunda viagem missionária, lá por volta do outono do ano 52, ele passa um tempinho ali curto, o pessoal insiste para ele ficar, ele não fica, ele continua a viagem, na terceira viagem missionária dele, ele volta para Efésio e fica ali para Éfeso, né? Fica ali 2 anos e meio ensinando ali todo mundo, e aí vocês sabem a despedida maravilhosa lá de Atos 20, o discurso emocionante dele, que ele fala para os presbíteros lá guardarem o rebanho de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue, e ele então ficou ali praticamente 3 anos na cidade de Éfeso, ministrando. Para ele, era de se esperar que seria um tom muito mais pessoal. Por exemplo, eles falam que Romanos, que Paulo não conhecia pessoalmente, Romanos, ele termina com uma longa saudação de nomes, né? Fulana tal, fulano de tal, foi Trifosa, né? As gêmeas lá, e ele não conhecia o pessoal face a face, ainda que esses eles conhecia, talvez o pessoal que morava em Corinto, foi para Roma, alguma coisa assim. Mas o pessoal vai argumentar que Paulo, então, se fosse escrever a carta aos Efésios, ele teria um tom muito mais pessoal. Bom, como que a gente pode pensar sobre esse primeiro ponto rapidamente? Não estou aqui para refutar excessivamente, não. Mas os comentários mais recentes estão com argumentos longuíssimos, dependendo da autoria de Paulo. Basicamente, primeiro, já se passou um grande tempo, desde que Paulo ficou lá em Éfeso até aqui, no mínimo uns 10 anos, para falar um pouquinho mais, né? Desde que Paulo estava em Éfeso até ele está aqui preso em Roma, escrevendo as 4 cartas da prisão aqui, Éfeso sendo uma delas, né? Outro argumento é que, notem que a última palavra, a última expressão do verso 1 é em Éfeso, né?
alguns manuscritos antigos não trazem a expressão em Éfeso, ok? O que a gente pode especular algumas coisas. Por exemplo, que não era uma carta específica para uma igreja específica em Éfeso que Paulo teria fundado lá na sua terceira viagem missionária. Seria uma carta circular ali na região da Ásia Menor, a região que ficava Éfeso ali, e ali, por ter Éfeso como talvez a igreja principal, acabou se colocando ali em Éfeso. Okay? Alguns defendem, eu não tenho o menor problema em defender a legitimidade da expressão em Éfeso, em grego, mas existe um debate. Seja como for, tendo ou não o título em Éfeso, versículo 1, todos os manuscritos trazem lá pros Efésios, né? O título em caixa alta, né? No começo do manuscrito. Então, a gente pode especular que talvez pudesse ser uma carta para a igreja em Éfeso, ou talvez pudesse ser uma carta para circular de forma mais geral ali na região de Éfeso. E aí, lógico, Paulo não conhecia todo mundo, Paulo não sabia da condição de cada igreja local, então ele escreve uma carta mais geral nesse sentido. Okay? Então, é mais ou menos assim que o argumento se desenrola, mas não é necessário você defender que o em Éfeso não é original. Passou-se anos, né, e Paulo está escrevendo uma carta mais geral que ele tinha certeza que iria ter uma circulação maior. Okay? Vale lembrar que os estudiosos mostram que Efésios é a carta mais influente de toda a Bíblia, o mais influente de toda a Bíblia, depois de Romanos. Então, a influência de Efésios na igreja posterior é muito grande. Então, Paulo escreveu, talvez, com uma audiência mais ampla em vista. O segundo argumento que eles usam é a questão da linguagem e estilo, né? E aqui é uma questão, para mim, muito tosca, pessoal. Por quê? Eu, na minha inexperiência, né, eu escrevo poema, eu escrevo conto, eu escrevo história, eu escrevo artigo acadêmico, eu escrevo livro. E se você pegar um poema meu e um artigo acadêmico meu, você fala assim, não, é impossível ter sido a mesma pessoa que escreveu. Mas por quê? Porque são gêneros diferentes, são momentos diferentes, são inspirações com I minúsculo diferentes que vem na vida. E óbvio que uma pessoa vai escrever coisas diferentes em momentos diferentes. Okay? Então, você dizer que Paulo precisa ter a mesma linguagem em todas as cartas está limitando demais uma pessoa com uma mente gigantesca e brilhante, genial, como era o apóstolo Paulo. Mas, por exemplo, existem 41 palavras que são chamadas de rapax legomena. Vocês sabem o que é uma rapax legomena, pessoal? Quando vocês veem essa expressão técnica nos livros, nos comentários mais técnicos, significa que é uma palavra que só aparece naquele livro. Ok? Rapax legomena, o único discurso que aparece ali. Então, em Efésios, na carta aos Efésios, nós temos 41 palavras que só tem em Efésios e 84 palavras que não tem no Corpus Paulino. Nas 13 cartas de Paulo, existem 84 palavras em Efésios que não se tem em outras cartas de Paulo, mas tem no restante do Testamento, na literatura grega, mas 41 que não tem em lugar nenhum, nem literatura grega, nem no Novo Testamento, nem por aí vai. Ok? Só que o contra-argumento é que Gálatas, que é uma das 4 cartas indisputáveis de Paulo, que nunca se levantou nenhuma dúvida da autoria paulina, Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, existem 35 rapax legomena, 35 palavras que só aparecem em Gálatas. É um número muito próximo das 40 que tem aqui em Efésios e ninguém nunca questionou Gálatas por causa disso. Então, é um argumento muito tosco, é um argumento muito fácil de se lidar, né? E o meu argumento que eu uso normalmente é o seguinte: lembra da nossa aula do grupo de estudos da crítica teológica? O que é a crítica teológica? É pressupor já que a Bíblia é a palavra de Deus, e o nosso Deus é o Deus triuno, que é o único Deus verdadeiro, é o Pai, Filho e Espírito, etc, etc, entre milhões de outras coisas, né? Mas a crítica teológica, olhando para esse argumento, vai dizer assim, olha, o método crítico, o método histórico crítico, não é crítico o suficiente. Por que não é crítico o suficiente? Porque ele não tem meios de criticar o próprio crítico. Esse o meu argumento contra o pessoal. Por quê? Porque eu estou aqui lendo Efésios, com toda a minha teologia por trás, o meu liberalismo teológico por trás, eu falei, Efésios não é escrito por Paulo. Por trás disso, sempre tem um pressuposto de querer minar a autoridade da Bíblia, porque se foi escrito por alguém filho de Paulo, logo ela contém um erro logo na primeira palavra, né? Paulo, apóstolo, Jesus Cristo, de Atelimatos Teou, já cai por terra a introdução grega aí, né? Paulo já é uma falsificação aqui, portanto a palavra de Deus é falsificada. Tem sempre esse pressuposto no meu ponto de vista, ok?
não tem como, o cara não consegue ser autocrítico. Então, aí eu acho que Paulo escreveu, beleza. Mas o que a crítica teológica faz? Ela olha para toda a história da igreja, toda a recepção da Bíblia na história da igreja. E eu falo assim, bom, durante 2000 anos, todos os crentes, todos os leitores originais de Éfeso, Éfeso foi escrito para a igreja, então toda a igreja, leitora oficial da carta, entende que foi Paulo que escreveu, e eu estou aqui de bonito falando que não foi Paulo que escreveu. Okay? Então, não, no meu entender, não é necessário argumentar com esse tipo de coisa, basta você pressupor que Paulo escreveu, do outro lado o cara vai pressupor que Paulo não escreveu, é uma questão última de fé. Ainda que você tenha a evidência claríssima aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o próprio Paulo falando, ele assinando aqui a carta, existia um zelo muito grande na igreja primitiva em questão das cartas dos escritos apostólicos não serem falsificados. O próprio Paulo diz lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses que o pessoal escreveu aí com o meu nome, mas já foi desmentido, eu assino assim e tal. Então, é muito improvável que a igreja deixaria passar um documento não paulino como sendo paulino. Ok? Então, para encerrar minha fala aqui, nessa primeira introdução, qual que é o propósito da carta aos Efésios? Peter O'Brien, que é um dos melhores comentaristas que tem, ele vai falar que o propósito maior de Efésios é uma formação de identidade. Que identidade é essa? Identidade cristã. O que nós somos em Cristo. Essa expressão ela é central em Éfeso, né? O que nós somos em Cristo. Então, existe um propósito de juntar a igreja, judeus e gentios. O professor vai falar mais ali no capítulo 2, né, do 11 ao final, ali, Paulo tem um zelo pela unidade da igreja, e depois a parte prática do 4 e 6, entre aspas, a parte paranética, já que nós estamos em Cristo, somos uma só comunidade em Cristo, comunidade da fé e igreja, como nós devemos agir? O que nós somos? Como nós agimos no mundo? Nós devemos ser luz, não trevas, etc, etc. Então, existe essa grande preocupação de Paulo aqui em edificar a igreja, mostrar todas as coisas que estão em Cristo, né? Então, basicamente é isso, de introdução um pouco mais detalhada em 10 minutos, né? E agora eu passo a falar para o nosso professor Antônio Carlos, para ele dar um pouco mais de explanação nessas questões introdutórias para nós. Pessoal, aproveite e finalize com uma data próxima que você acredita que foi escrita a carta. Beleza, perfeito. Normalmente a gente coloca a carta de Paulo aos Efésios junto com Colossenses, Filipenses e Filemão, junto nas cartas da prisão de Roma, né? E aí o debate é se é em Cesareia, ou se é uma prisão em Éfeso, ou se era prisão em Roma. Normalmente a gente argumenta que Paulo estava preso em Roma ali no começo da década de 60, mais ou menos, né? 60, 62, 64. Mas isso é menos importante a gente concordar com isso do que concordar com a autoria, né? A gente estava conversando, né, professor Antônio Carlos, que o local, a data tem problema a gente debater, mas a autoria a gente é uma coisa que a gente não abre mão. Beleza? Só. Ok, meus irmãos, boa noite a todos, graças a paz, é uma alegria estar com vocês. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês nessa noite. Eu sei que mês de dezembro é um mês bem cheio, né? Cheio de atividades, confraternizações, atividades na igreja, e obrigado por vocês estarem aqui prestigiando essa aula. Nosso objetivo é ter justamente essa interação entre professor e aluno, algo que não acontece com tanta frequência no EAD, né, a não ser no grupo do WhatsApp, mas quando a Viviane deu ali a sugestão de fazermos a aula no Instagram, eu até pensei, né, a gente fazer essa aula no Instagram, mas o nosso objetivo, a pedido do nosso coordenador Jairo, é fazer algumas aulas com uma turma mais fechada, justamente para ter essa interação professor-aluno, e os alunos não se sintam tão distantes, né, porque o curso EAD, às vezes, pode dar essa certa impressão. Nosso objetivo é justamente interagir, ouvir vocês, conhecer um pouco melhor vocês, o que vocês pensam, ouvir suas dúvidas e tudo mais. Então, eu falei com o professor William que numa próxima a gente sim vai abrir para o Instagram para poder ter um alcance maior e movimentar a página. Bom, deixa eu só... Eu fiquei de falar agora nesse segundo momento um pouquinho sobre a cidade de Éfeso.
Deixa eu só aqui mostrar algumas imagens para vocês. Eu sou daquele professor que gosta de trabalhar com algumas imagens, né, de cidades. Bom, a cidade de Éfeso, ela fica na atual Turquia, bem próximo aí onde está a setinha, na cidade de Esmirna. Na verdade, hoje, das 7 igrejas do Apocalipse, a única igreja que ainda, a verdade, a única cidade que ainda existe é a cidade de Esmirna. Hoje ela tem o nome Izmir. As demais cidades elas foram destruídas, quer sejam por causas naturais ou por invasões, foram destruídas por alguns exércitos. E essas igrejas elas ficam justamente na Turquia, e antigamente essa região era conhecida como a região da Ásia Menor. É uma região que foi muito cristã, né? Ela tinha uma predominância cristã, mas hoje, infelizmente, 99% da população atual da Turquia é muçulmana. Então, uma região que era bem cristã, né, cristianizada, ela hoje tem uma população quase em sua totalidade muçulmana. Então, tem uma maquete da cidade. A cidade de Éfeso ela estava entre as 3 principais cidades do Império Romano, perdendo apenas para Roma, a capital, claro, e também perdendo para Alexandria, ali no norte do Egito. Mas Éfeso era maior do que outras cidades importantes, como Corinto, como Antioquia da Síria, e até mesmo maior do que Jerusalém. Na verdade, Jerusalém ela não era uma das principais cidades daquela época. Ela era principal no contexto religioso, mas em termos de prosperidade, de comércio, de população, Jerusalém não estava entre as principais. Então, temos aí algumas imagens das ruínas da cidade de Éfeso, da antiga cidade de Éfeso. Essa aí é a rua Harbor. Temos aí as ruínas do Teatro de Éfeso, o maior teatro aberto do mundo antigo, com um espaço para 25 mil pessoas sentadas. E é interessante, não sei se vocês estão vendo aí na imagem, tem um homem, né, um jovem, bem no centro do palco. E esses teatros eram construídos naquela época com um sistema de acústica, assim, impressionante, que alguém poderia falar do palco, uma voz um pouco mais alta, e todos conseguiriam ouvir o que ele estava falando, né? Naquela época, claro, não existia nenhum recurso de som, assim, sonoro, né? E ele era construído de uma forma que o vento favorecia que o som, ou seja, a voz, se expandisse e todos poderiam compreender perfeitamente os oradores, os grupos teatrais. Portal de Augustus, dedicado em honra ao imperador Augustus e sua família. Uma inscrição no portal chama Augustus de filho da divindade. Geralmente essas homenagens eram feitas aos imperadores quando visitavam uma cidade, era construído algum monumento, algum portal. Esse aí é o templo de Hadrian, dedicado ao imperador Adriano, quando foi visitar Éfeso. Temos aí imagens de Ártemis, ou Diana, a conhecida deusa de Éfeso, deusa dos Efésios. Ártemis era seu nome romano e Diana o nome grego. Deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Vocês podem perceber que ela tem vários seios, e isso indica que ela era uma deusa da fertilidade, onde ela poderia ali amamentar muitas crianças, né? O sentido era basicamente esse. E a cidade é uma cidade muito religiosa, muito idólatra, e basicamente não existia uma diferença entre comércio e religião, tudo era uma coisa só, era tudo bem mesclado, e ela vivia muito desse comércio religioso, comércio religioso. Vocês estão cientes, não é, do que aconteceu? Eu não lembro bem o nome da cidade, mas a cidade daquele espírita, João de Deus. Uma cidade que vivia debaixo do comércio religioso.
E, claro, não resta dúvida de que aqueles moradores daquela cidade, eles sabiam que aquele homem fazia aquelas coisas erradas, né? Ele assediava as mulheres. Eles sabiam, claro. Mas eles não revelavam por quê. Porque caso fosse revelado como foi, a cidade ela seria totalmente afetada com a prisão, não é, do João de Deus e, consequentemente, o comércio, o turismo da cidade seria totalmente devastado como foi, né, como está sendo devastado. E naquela época, quando Paulo chega na cidade de Éfeso e ele prega, e existe ali uma conversão em massa, e também muitos colocam ali livros religiosos, livros de magia na fogueira, queimado ali. Existe um furor por parte de alguns religiosos daquela cidade, porque eles sabiam que a cidade ia ter um grande problema comercial, um grande problema turístico, visto que muitas pessoas saíam de outras regiões e iam a Éfeso para justamente adorar a deusa Diana, e lá compravam também pequenas imagens para levar de lembrança, para poder servir como uma espécie de amuleto e tudo mais. Temos aí uma maquete do templo de Ártemis, não é? Vocês podem ver que foi um belo templo, o maior templo do mundo antigo, com 127 colunas, com 19 metros de altura, e era considerado na época como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, como eu falei, é uma maquete, porque hoje somente existe ruínas, apenas uma única coluna se mantém de pé. E esse templo ele foi destruído no ano de 262 d.C. A cidade de Éfeso ela sofreu por alguns terremotos, outras áreas da cidade tiveram, deixa eu usar uma palavra, o solo ele ficou movediço, assim, frágil, e a cidade começou a se desmoronar justamente por essa fragilidade do solo. Ok, então essa era a pequena introdução. Né? Isso faz parte das minhas aulas também aí como professor tem. Bom, meus irmãos, como o professor William falou, a carta aos Efésios ela tem uma semelhança muito grande com a carta aos Colossenses. Isso causou por parte de alguns uma certa dúvida. Então, existem aquelas cartas que nunca foram contestadas ou dificilmente eram contestadas, como Romanos, Gálatas e 1ª e 2ª Coríntios, e existem aquelas cartas que foram bastante contestadas. Entre elas, Efésios, Colossenses, um pouco menos, né, mas também foi, e principalmente as cartas pastorais, as epístolas pastorais. E eles acreditavam que a carta aos Efésios, na verdade, poderia ser uma cópia ampliada ou um resumo de algumas mensagens de Colossenses, feita por algum discípulo de Paulo, como o professor William já falou. E quando nós estudamos as duas cartas, né, quando nós estudamos as cartas em conjunto, nós sabemos que realmente existe sim uma grande semelhança. Né? É muito parecida as cartas. Se você tiver em mãos esse comentário aqui, eu vou deixar para indicar no final, mas eu vou indicar já. Esse aqui acho que talvez seja o melhor comentário em português, juntamente com o John Stott, certo? Ele vai colocar lado a lado, em 2 colunas, todos os versículos que são semelhantes entre Efésios e Colossenses. Então, se eu disser que não é semelhante, eu vou estar mentindo. Existe muita semelhança. E talvez isso tenha causado uma certa crítica por parte desses liberais. E não existe assim um consenso se foi escrita. Deixa eu explicar melhor. Nós cremos que as 2 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas entre eles, entre aqueles que criticam, não existe um consenso entre eles. Alguns dizem que uma pessoa escreveu Colossenses e outra Efésios, e não foram Paulo. Já outros dizem, olha, foi Paulo que escreveu Colossenses e um discípulo de Paulo que escreveu os Efésios.
E existe aquele como nós, não é? Evangélicos, conservadores, reformados, que dizem que Paulo escreveu as duas cartas. Então, não existe nenhum consenso entre eles. Porém, mesmo nós temos muitas semelhanças entre as duas cartas, por exemplo, 75 versículos de Efésios, eles são semelhantes a Colossenses, de 155. Ou seja, é uma proporção de mais de 50%, ou pelo menos quase 50%, mas 75 para 155. E quando nós analisamos aquela parte, nós chamamos, porque Efésios é dividido em duas grandes partes. A primeira parte é a parte mais teórica, a segunda parte é a parte mais prática. Do capítulo 1 ao 3, a parte mais teórica, mais teológica, e o capítulo 4 a 6, a parte mais prática, que fala sobre a vida cristã. Já Colossenses também é dividido meio a meio, capítulo 1 e 2, a parte mais teórica, mais teológica, e o capítulo 3 e 4, a parte mais prática, né? Fala sobre a vida de cristã. Então, quando nós analisamos a parte mais prática, principalmente quando Paulo trata dos deveres domésticos, marido e mulher, pai e filhos e senhores e servos, existe uma semelhança muito grande. Efésios é um pouco mais explicativo, um pouco mais amplo quando trata sobre esse assunto, com a única exceção que quando Paulo vai falar lá em Colossenses sobre senhores e servos, ele gasta um tempo um pouco mais, ele escreve um pouco mais. E muito provavelmente porque a igreja estava ciente do que tinha acontecido com Onésimo e Filemon, aquela relação entre eles. Então, Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele gasta um pouco mais de tinta. Mas, no geral, é muito semelhante, né? Muito semelhante. Além dessas semelhanças, também nós encontramos muitas diferenças. Né? Muitas diferenças. Como, por exemplo, Colossenses é uma carta que vai atacar mais uma heresia local, né? A famosa heresia de Colossos. Já Efésios, ela tem uma aplicação mais geral. O professor William falou que ela poderia ter sido escrita para um grande número de igrejas, e cada igreja poderia receber aquela carta e escrever ali no possível espaço o nome daquela igreja. Então, é uma carta geral. Por isso que Paulo ele não é tão pessoal. Ele é bem generalista. Já Colossenses, como eu falei, é uma carta que ela busca atacar uma heresia local. Colossenses é uma carta mais polemista, ou seja, Paulo ele é bem enfático, lembra um pouco a carta aos Gálatas, não é? No fato de ser polemista. Já Efésios é uma carta mais expositiva. Colossenses é uma carta mais intensa. Efésios é uma carta mais tranquila. Por exemplo, Colossenses mostra Cristo como cabeça do universo, como o cabeça do cosmos. Já Efésios mostra Cristo como cabeça da igreja. Então, tem essas diferenças também. Uma outra diferença, quando Paulo trata de uma palavra, um termo semitécnico, que é mistério, não é? Do grego mysterium. Em Colossenses, Paulo fala que esse mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Já em Efésios, o mistério significa essa união ou a apresentação de que os gentios eles são co-herdeiros com os judeus. Nós vamos falar isso um pouco mais em um segundo momento. E em Colossenses, nós conseguimos ver ali a palavra reconciliação como significando uma reconciliação entre o homem e Deus. Já em Efésios, a reconciliação é entre judeus e gentios, que até então estavam ali separados por um grande muro, não é? Um grande muro que separava eles. Então, existe sim muitas semelhanças, mas também encontramos muitas diferenças. Talvez possamos até dizer que entre todas as cartas do apóstolo Paulo, elas são as mais parecidas, não é? Talvez a mesma relação que nós encontramos entre Romanos e Gálatas, nós possamos encontrar em Efésios e Colossenses. Elas não são excludentes, elas não são contraditórias, mas eu creio que elas são complementares. E a grande pergunta é, por que essas cartas são tão parecidas?
E eu gosto muito do que Carson fala, né? Carson, Moore e Morris fala no seu livro de introdução ao Novo Testamento. Preste bem atenção o que eles falam. Para muita gente, a melhor explicação é que o mesmo homem escreveu Colossenses e Efésios um pouco depois, com muitos dos mesmos pensamentos passando-lhe pela cabeça e com uma aplicação mais geral das ideias que havia tão recentemente expressado. Então, Paulo estava com tudo fresquinho na cabeça. Ele acabou de escrever Colossenses, tudo fresco, todo o alimento ainda fervilhando, e prontamente ele escreve Efésios. E, claro, as duas cartas ela têm grandes aplicações para nós, né, para nós nos dias de hoje. Então, qualquer igreja ela poderia receber ou uma ou outra carta, né? Claro, Colossenses, se a igreja estivesse passando ali por uma dificuldade e uma grande heresia, mas, por exemplo, Efésios, imagina só, as mesmas 7 igrejas de Apocalipse, elas poderiam receber Efésios. E provavelmente foi isso que aconteceu. E para terminar, a igreja de Éfeso é uma igreja muito privilegiada. Além de ter sido fundada por Paulo, o que não acontece, por exemplo, com Colossos, com a igreja lá em Colossos, que foi fundada por Epáfras, ela foi fundada por Paulo. Ela teve ali, por um curto momento, a presença de Priscila e Áquila e Apolo. Quando nós estudamos as pastorais, nós vemos que Timóteo foi pastor da igreja. E, por fim, quando nós estudamos Apocalipse, nós sabemos que João provavelmente ali viveu alguns anos. Claro, não somente o livro do Apocalipse nos traz essa informação, mas a tradição fala que João viveu ali seus últimos anos de vida, antes e depois da sua prisão em Pátimos. Então, uma igreja muito privilegiada. Paulo, Timóteo, apóstolo João, Apolo, Priscila e Áquila, é muito privilegiada. E, em compensação, algumas outras igrejas não tiveram esse privilégio de terem, né, pessoas de tanto renome como os próprios apóstolos. Ok, sobre o que eu falei, sobre o que o professor William falou, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Tudo ok? Então, professor William, fique à vontade agora para poder fazer uma breve exposição do capítulo 1, tá bom? Obrigado, professor. Não, o pessoal lá no WhatsApp não para de falar e quando se encontra, não fala nada, professor, normal. Pessoal, desliguei um pouco minha câmera porque eu fui pegar um quadro meu aqui para mostrar para vocês, isso aqui acabei tirando na parede. Esse daqui é o P46, é o manuscrito mais antigo, não dá para ver nada, não sei, é o manuscrito mais antigo que você tem das cartas de Paulo, data do ano 200. Okay? Então, para vocês verem a importância de Efésios, já tem no ano 200 um pedaço de manuscrito aí, e ele é um dos manuscritos que não tem a expressão em Éfeso lá, se vocês acharem relevante uma pesquisa na crítica textual depois, tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada no capítulo 1 de Efésios, depois o professor Antônio Carlos vai falar um pouco do capítulo 2, e a gente encerra falando sobre bibliografia e com pergunta de vocês também. Ok? Mas surgir qualquer pergunta aí, vocês podem me interromper, tá? Verso 3 até o 14, pessoal, que é esse primeiro grande bloco aí de Efésios, a gente já dá uma olhada no 1 e 2, mas verso 3 ao 14 é para você perder o fôlego, quando vocês aprenderem a ler grego com o professor Antônio Carlos. De memória, é uma única sentença, eu não lembro se 202 ou 204, mas eu creio que é 202 palavras sem parar, né, sem ponto final. Ele vai num fôlego só, porque Paulo é tomado aqui em louvor e gratidão a Deus, né, louvando por tudo que Deus tem feito na vida ali dos cristãos em Éfeso, né, e de todos os cristãos de forma geral. Então, ele constrói então uma longuíssima sentença. Alguns argumentam que é a sentença mais longa em todo escrito grego, em toda a literatura que foi escrita em grego. Ele, então, é tomado aí por esse êxtase literário, se a gente pode brincar assim, né? De louvor a Deus. Ok? E é uma passagem belíssima, profundíssima. E ele começa o verso 3 como se fosse uma introdução desse louvor a Deus, dizendo o seguinte:
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso daqui, pessoal, bendito seja, e você tem a palavra eulogia e os seus cognatos aí aparecendo o tempo todo, né? Bendito seja o Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos de novo abençoou com todas as, de novo, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, o foco dele é a bênção de Deus, né? A gente chama isso, no estudo do Antigo Testamento, de beracá. Okay? O que é um beracá? É um escrito que louva a Deus. Okay? Nos escritos de Qumran, é muito comum você ler Qumran e ver esse beracá, esse bendito seja Deus, e aí um longo louvor a Deus. Né? Só que existe uma diferença marcante aqui das beracás do Antigo Testamento e da literatura judaica do Segundo Templo, que a Viviane achou que o pessoal cria aqui na reconstrução do templo, né, Viviane? Mas a literatura judaica do Segundo Templo é todo escrito que foi escrito ali no século 3 e 2 a.C. até o século 2 depois de Cristo, né? A diferença é que normalmente você leria o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de Israel, né? O Deus de Israel, etc, etc. Aqui Cristo entra na jogada aqui, né? Cristo meio que substitui na tradição judaica, aqui no escrito de Paulo, e dada de tradição, né? Então fica uma coisa muito mais cristocêntrica. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Já falei isso para vocês nas aulas, tenho certeza disso, porque eu falo isso sempre. Para Paulo, o adjetivo espiritual, né, pneumáticos, ele significa dado pelo Espírito, que vem do Espírito, que está no Espírito, ok? Então, essas bênçãos espirituais é o quê? São bênçãos dadas pelo Espírito. Então, é um tom extremamente trinitário, logo no versículo de abertura aqui dessa primeira grande porção de Efésios, né? E ele vai continuar essa estrutura trinitária durante toda essa introdução. Okay? Então, você tem, bendito seja Deus Pai, ok? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos do Espírito. Então, Pai, Filho e Espírito, e ele vai destrinchar isso um pouco mais nas 200 palavras que nos resta dessa primeira parte, ok? A título de pesquisa para vocês, deixem anotado aí, vocês podem pesquisar, por exemplo, no Antigo Testamento, a expressão bênçãos ligada com a expressão celestial, né? As bênçãos dadas pelo Espírito nas regiões celestiais. E é muito interessante, pessoal, que a expressão bênçãos do céu ou bênçãos celestiais, ela aparece em momentos nodais no Antigo Testamento. Ela aparece umas 4 ou 5 vezes e é sempre em momentos muito marcantes na história da redenção. Abraão, Israel, os Salmos. Então, Paulo está dentro de uma trajetória gigantesca da teologia bíblica aqui, que não vale a pena a gente destrinchar, eu nem preparei, na verdade, estou puxando de cabeça aqui, ok? Então, dentro dessa introdução trinitária, Paulo ele vai marcar textualmente, com muita ênfase, uma estrutura trinitária, com uma eulogia, com um louvor, uma doxologia, melhor dizendo. Né? Verso 6, nós temos uma doxologia. Vejam aí comigo. Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo. E verso 14, lá no finalzinho, para o louvor da sua glória. O que Paulo está fazendo aqui? Ele vai falar do verso 4 ao 6, com ênfase na obra de Deus Pai. Verso 7 ao 12, com ênfase na obra de Cristo. Veja que eu estou falando ênfase, não exclusivamente, exclusividade, ok? E verso 13 ao 14 vai falar com a ênfase na obra do Espírito, ok? Então ele vai falar no verso 4, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e em amor nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. E aí, se você tem uma tradução do século passado, está na beneplácito, né, eu acho, da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. E qual que é o propósito de Deus nos escolher, nos eleger para sermos santos, para sermos adotados por ele? Para que Deus seja louvado, para o louvor da glória da sua graça. Ou seja, o que é glória? É quando Deus publicamente demonstra quem ele é. Então, quando a graça de Deus é demonstrada, ela precisa ser louvada, né? Então, para o louvor da glória da sua graça, e essa graça ele nos deu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo,
trazendo uma perspectiva, começando a introduzir a questão central aqui de Cristo, ok? E aí, versos 7 ao 12, ele vai focar na obra de Cristo. E é uma passagem belíssima. Eu vou dar um pouco mais de ênfase nela aqui, ok? Ainda que eu vou tentar ser o mais breve possível. Verso 7. Nele, ou seja, em Cristo, então vejam como a expressão nele, em Cristo, ela é predominante aqui em Efésios. Nele temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados, né, o perdão dos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele nos fez multiplicar para conosco em toda sofia, né, em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que ele propôs. Então veja que a gente vai perdendo fôlego, né? Paulo não para aqui. E o verso 10 é o versículo mais importante de toda a carta, porque, no meu entender, ele vai estruturar toda a carta aos Efésios. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ele retoma a predestinação no verso 11, nele também foi feita a herança, predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos. Então, primeira obra de Deus Pai, a graça de Deus é louvada. Agora, a nossa refacção por Cristo, nós estarmos em Cristo, redunda em glória de Deus, né? Para sermos para o louvor da glória, da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo. Pessoal, verso 10. Nós temos a palavra aí, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. É extremamente difícil esse versículo, né? A palavra grega ela é gigantesca, um palavrão, é anakephalaiosastai, né? Que é o aristo de anakephalaion, né? E anakephalaion pode ter três sentidos. Pode ser e o prefixo ali aná, né? Tem o sentido de refazer alguma coisa, né? Ou convergir no sentido de unir, ou encabeçar, porque viria da palavra que falei, né, que é cabeça, ou recapitular. É um debate muito grande, mas por que recapitular? Paulo só vai usar essa palavra, esse palavrão, lá em Romanos 13, quando ele vai falar assim, o resumo da lei é amar a Deus e amar o próximo. Né? Estou falando de cabeça aqui. Então, lá em Romanos 13, ele tem o sentido de resumir, né, ou recapitular. Então, é um capítulo, né, que está sendo trazido à tona novamente. Ok? Irineu, lá no século II, lá no metade do século III, né, nos anos 50, ele vai retomar essa palavra, no sentido de recapitular. Então, Cristo ele faz uma recapitulação do que Adão perdeu. O que Adão perdeu no jardim, Cristo então ele recapitula, ele traz de volta à tona. Ok? Traduzir como encabeçar, trazer debaixo do cabeça, é um pouco quanto complicado, porque não tem como, é muito difícil que falaiam, vim de que falei, ok? Então, normalmente a gente traduz como reunir, né, no sentido de trazer todas as coisas unidas em Cristo. Então, a palavra convergir, ela é muito significativa, é muito correta, muito adequada, né? Com, no sentido de refazer, estar junto, vergir, né? Vir a estar com Cristo. Então, propósito de Deus, na plenitude dos tempos, ou seja, na inauguração do fim dos tempos, que foi a primeira vinda de Cristo, é fazer com que tudo se una, se reúna no Messias, em Cristo Jesus. Ok? E isso vai estruturar toda a carta aos Efésios. Capítulo 2, o Antônio Carlos vai falar, eu não quero entrar na parte do Antônio Carlos, mas de forma bem panorâmica, assim, verso 1 ao 10 é o indivíduo sendo reunido a Cristo pela graça de Deus, nossa conversão. Verso 11 ao 22, ali no final, na segunda parte do capítulo 2, como a igreja reunida a Cristo Jesus. Então, existe esse processo do indivíduo ser reunido a Cristo Jesus, da comunidade ser unida a Cristo Jesus, judeus e gentios, dependendo da etnia, e depois como nós vivemos, capítulo 3 ao 6, essa nova vida unidos em Cristo Jesus. Então, o termo anakephalaion aqui, convergir, recapitular, reunir, o que vocês preferirem, vai ser o sumário de Efésios. Ele vai dar o tom de Efésios. Normalmente, Paulo faz isso em todas as cartas. Existe uma palavra, uma expressão ali logo no comecinho que vai
a ser o tema ali da sua carta, Romanos 1, 16, 17, por exemplo, e por aí vai, ok? Então, essa expressão, ela é extremamente importante. E aí eu não sei quanto tempo eu tenho, eu posso falar aqui até vocês caírem igual eu, tipo, né, e quebrar o pescoço e morrer, mas basicamente é isso, ok? A título de pesquisa para vocês, eu não vi isso em lugar nenhum, mas eu entendo que Efésios 1, do 3 ao 14, tem um background ou uma subestrutura narrativa com Daniel 2, ok? E a perceber Daniel 2 aqui é muito legal, pessoal, porque Daniel 2, você se lembra, o sonho da Nabucodonosor, que sonha com aquela estátua, ninguém consegue descobrir o que era, ele ia mandar matar todo mundo, e aí, né, resumindo assim, grosso modo, né, bem grosso modo mesmo, Daniel é dado a sabedoria para revelar o mistério, ele vai cada parte da estátua lá um império, e por fim, lá no pé de barro com ferro, uma pedrinha vindo do céu, sem auxílio de mãos humanas, baixa a estátua vira pó, esmiuça, e essa pedrinha se torna uma grande montanha. E aí, Daniel, quando ele começa a falar, ele usa mais de 10 vezes a expressão mistério, a expressão apocalipse, né, revelação. Ele começa dizendo: dou graças a Deus, né? Bendito seja Deus que me revelou o mistério. Ok? Depois, faça esse exercício. Peguem Daniel 2, se eu não estiver doido, e peguem Efésios 1, 3 ao 14, ou Efésios 1 inteiro, e vejam todos os paralelos. São muitos paralelos. Ok? Não só bendito seja Deus e Pai nosso Jesus Cristo, começa como Daniel começa a sua exposição na Daniel 2, mas também a expressão, verso 8, multiplicar em toda sabedoria e prudência. Daniel usa o tempo todo a expressão sabedoria e prudência. Fazer conhecer o mistério da sua vontade, Daniel usa a palavra mistério também. Segundo a sua boa determinação, Daniel usa também. E aí isso fica um pouco mais claro para nós, porque aquela pedrinha, ela vem do céu, destrói a estátua e ela engloba o mundo inteiro, se transformando numa montanha. Todas as coisas meio que estão nesta pedrinha que vira montanha, né? E Cristo é essa pedra. Cristo é aquele que vem, destrói o poder do diabo, né, que está por trás daqueles impérios, e ele, como que ele cresce? Através da igreja. A igreja não é o corpo de Cristo, Cristo não é o cabeça, conforme o professor Antônio Carlos mostrou para nós, aqui em Éfeso, não é essa ênfase? A igreja cresce e a igreja é identificada com essa montanha. Isso aprofunda o nosso entendimento aqui de Efésios 1, né, da expressão do versículo 10. E aí a dispensação da plenitude dos tempos, Daniel fala o tempo todo ali no final dos tempos, e isso talvez esteja no background do pensamento de Paulo, porque olha como ele termina o capítulo 1 lá no versículo 23. De forma inesperada, né? Ele diz assim: da igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ok? Se Daniel 2 for o background, é uma imagem belíssima da pedrinha que virou montanha de Cristo que morre por nós e começa a unir todas as coisas. Ele une-nos individualmente, comunitariamente, e quando ele vir, ele vai unir todo o cosmos, restaurar toda a criação, expulsar o diabo, os demônios, os impenitentes, os pecadores que não se arrependeram e restaurar toda a criação. Tudo vai estar unido em Cristo Jesus. Aproveitando a fala do professor Antônio Carlos, lá em Efésios, Paulo usa a expressão sinestequem, lá em Colossenses 17, né? Todas as coisas estão unidas, coladas, né? Trazidas juntas em Cristo Jesus. É um paralelo que ajuda a gente a entender Efésios 1, 10 aqui. E aí, o verso 15 até o 23, a gente tem uma intercessão de Paulo, arrebatadora também, ok? Só para a gente ler, para a gente não passar batido, verso 15 diz assim, aí eu não falei do obra do Espírito, verso 13 e 14, por falta de tempo, ok? Verso 15, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé do nosso Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando de vós nas minhas orações, e aí a oração, as três partes, é o verso 17 ao 19, né? Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, em primeiro lugar, vos dê espírito eu entendo com letra maiúscula aqui, com alusão a Isaías 11, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, ok? Sendo iluminados os olhos do vosso coração, em segundo lugar, para que saibais qual a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual é, em terceiro lugar, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação
da força do seu poder. Então, essa estilística de Paulo de colocar vários termos encavalados, por assim dizer, é muito forte aqui em Efésios, porque ele quer dar ênfase, né, aqui na obra de Cristo. E essa suprema manifestação do poder de Deus, que atua em nós, verso 20, atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, a suprema manifestação do poder de Deus não foi quando ele disse haja luz, houve luz e criou todas as coisas do nada. Isso foi uma grandiosíssima demonstração de poder, né? Mas agora, na nova criação, quando ele levanta o Messias, o seu filho, dentre os mortos, não há nada mais poderoso que Deus fez do que isso, porque ele agora está inaugurando a nova criação, o fim dos tempos, está vindicando o seu filho como o seu sacrifício tem sido aceito, o diabo tem sido derrotado, o pecado tem sido expiado, a morte com o seu decreto ali, com a sua derrota já decretada, e ali Cristo levanta dentre os mortos como o princípio da nova criação. Okay? Por isso que ele fala que é a suprema manifestação do poder de Deus. Agora, o que Deus vai fazer depois de ressuscitar Cristo é apenas consequência de ter ressuscitado Cristo. Ele nos ressuscita espiritualmente, Efésios 2, ele nos junta numa comunidade de uma nova vida, uma comunidade ressurreta, e ele vai ressuscitar nossos corpos no fim dos tempos, mas tudo isso já Cristo é a primícia, né? Cristo é o primeiro da nova criação a levantar aí. E aí o verso 20, ele termina citando o Salmo 110, fazendo-se assentar à sua direita nos céus. Salmo 110 a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo, né? Verso 21, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, em todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura, e também sujeitou todas as coisas embaixo de seus pés, para que seja o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Verso 22, pessoal, é uma citação do Salmo 8. Então, Salmo 110, Salmo 8, mostrando unidos pelo tema do novo Adão, do Senhor que domina sobre todas as coisas, sendo aplicado aqui a Cristo Jesus. Então, Cristo, ele é Senhor sobre todas as coisas, não há nada que escape do seu domínio, não só como Deus, do Salmo 110, né? Adonai disse ao meu Yahvé, o Senhor disse ao meu Senhor, ele é Deus, e como Deus, ele domina sobre todas as coisas, mas agora como o novo Adão do Salmo 8, né? Salmo 8, Davi está meditando ali em Gênesis 1, 2, ele fala, olha, criaste-nos um pouco menor que os anjos, nos deu glória e honra, e nada escapa do domínio de Adão, né? Adão era para sujeitar e dominar todas as coisas. Agora, o novo Adão, ele domina sobre todas as coisas de forma irrevogável e inescapável, ok? Então, a linguagem de Paulo aqui em Efésios 1 é belíssima, né? É de lacrimejar os olhos, de arrebatar nossas afeições, mas eu vou parar por aqui, né? Eu nem sei quanto tempo deu, professor Antônio Carlos, mas se o pessoal tiver alguma pergunta, se o professor quiser dar algum comentário aqui de Efésios 1, fica Não, exatos 20 minutos. Nem olha mais, só, pontualidade. Né? Pareceu que foi cronometrado. Eu nem vi o horário. Eu acho que é Michel ou Maico, como é que a gente pronuncia? É Maico, professor. Maico tem uma pergunta, Maico? Manda aí, Maico. Você tinha levantado a mão? Aí depois de todo o discurso eu tenho 3. Pode fazer. Mas na verdade, a primeira, né, que quando o professor William começou a ler, por exemplo, o versículo 3, né, eu lembrei de algo que ele falou na introdução ao Novo Testamento, né? Ele fala que o pressuposto, geralmente, que tinham dos escritores do Novo Testamento, né? Que eles tinham a mente no Antigo. Por exemplo, Paulo, parece que ele utiliza muito a questão da representatividade, né? De Cristo. Ele pega Cristo e diz que nele nós somos eleitos, nele nós temos domínio, nele a igreja se move, né? Ele é o cabeça e tudo mais. Parece que ele sempre está mostrando isso, né? Que nós estamos em Cristo e Cristo agora representa, né? A igreja e os que estão na igreja, né? É mais ou menos isso, professor? É, isso mesmo. Isso mesmo. Ele é nosso representante. Aí a outra consideração que eu percebi bastante, eu também gosto muito de Daniel 2, eu acho que... Mas aí eu utilizo o meu pressuposto de pós-milenista, né? Mas isso que o senhor falou da pedra é interessante porque eu consegui ver bastante aqui, né, em Efésios, e também na questão de que o próprio Cristo, né, meio que ele utiliza o que o Daniel fala lá em Mateus 13, né? Que ele fala da parábola do homem que saiu a semear no campo, né? E ele semeia o reino, o grão de mostarda que enche, né? E vira a maior árvore do campo e as árvores vêm aninhar nele. Então você vê que
parece que a mentalidade dos escritores também estão indo nesse mesmo aspecto. Nossa, eu achei isso muito interessante, que eu antes não conseguia ver, né, isso. E o senhor falando Daniel 2 e vendo agora com o senhor expondo é muito evidente. Realmente, não é coisa da sua cabeça. Tem um livro do Greg Beale com um outro autor, que chama Revealing the Mystery, né? Ele faz uma teologia bíblica do mistério. Ele vai argumentar que quase todas as passagens do Novo Testamento que aparecem mistério estão lá em Daniel 2. Ele é meio viciado em Daniel 2, ele me viciou também. Então, 90% vai do termo mistério. Então, o que é mistério na Bíblia, no Novo Testamento? É algo que estava oculto no Antigo Testamento, mas agora foi plenamente revelado em Cristo. Cristo é o mistério lá de Daniel 2. Então, é um tema muito bacana para vocês estudarem, pessoal. Você tinha mais alguma coisa, Mike? Tinha, né? Não, é isso mesmo, professor. Obrigado. Depois eu pego com o senhor o nome do livro aí para eu ler do Bill. Obrigado. Beleza. Deus abençoe. Mais alguém? Diego, Viviane, Daniel? Ok, então vamos seguir, meus irmãos, para o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo também que eu gosto muito. É um capítulo de fácil compreensão. E como o professor William falou, ele é dividido em duas partes, do verso 1 ao verso 10 e do verso 11 ao verso 22. Do verso 1 ao verso 10, ele vai tratar muito da questão individual, a nossa condição como pessoa, antes e depois de conhecer a Cristo. E do versículo 11, ele trata da condição de dois grupos. Não é? E o que é que após a obra de Cristo, qual é a condição desses dois grupos após a obra de Cristo? E justamente fala sobre a igreja. Então, vamos primeiro tratar do capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu não vou fazer a leitura, porque nosso tempo é curto, mas os irmãos podem nos acompanhar. Eu gosto muito de expor esse texto do verso 1 ao verso 10 com algumas perguntas, fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta, qual era a nossa condição antes de conhecer a Cristo? E do verso 1 ao 3, o texto vai nos apresentar essa condição. Primeira condição é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu não sei se vocês estão usando a Bíblia Nova Almeida Atualizada ou a Revista Atualizada, mas no versículo 1 começa, ele vos deu vida. No original não tem essa expressão. Talvez aqui na edição eles trouxeram isso do versículo 4, né, do versículo 4. Mas não tem. Então, o texto começa no original assim, estando vós mortos. E era a nossa condição, nós estávamos mortos. Que morte é essa que Paulo fala? A morte espiritual. Não é? A Bíblia fala de 3 mortes, morte física, morte espiritual e morte eterna. Claro, a morte física, mesmo com a obra de Cristo, mesmo nós sendo salvos, nós passaremos por ela, salvo se Cristo, não é, voltar, mas passaremos por ela. A nossa morte espiritual era a nossa condição antes de conhecer a Cristo, e claro, após conhecermos a Cristo, após crermos em Cristo, nós não passaremos pela morte eterna. E também fala que existia 3 influências sobre nossas vidas. A primeira, no versículo 2, é o mundo. Também no versículo 2, o príncipe da potestade, ou seja, do diabo. E no versículo 3, já no final, do meio para o fim, fala sobre a carne. Então, são 3 influências negativas. Mundo, Satanás, não é? Ou seja, diabo e carne. E qual era o nosso fim se nós não tivéssemos conhecido a Cristo? Essa morte eterna. E a nossa condição é que nós, com isso, éramos filhos da ira. Filhos da ira. É interessante notar que existe uma palavra, e essa mesma palavra ela se encontra tanto nessa primeira parte como na segunda, do versículo 13, que é a palavra mais. E essa palavra mais, ela é a palavra que muda toda a história. Veja o versículo 4. Mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Então a pergunta é, qual era a nossa condição
nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados, não é? Pelo mundo, pelo diabo e pela carne, porém, Deus, ele age. Não? E o que é que Deus faz através de nós? Ele nos dá vida juntamente com Cristo, que é o que diz o versículo 5. E no versículo 6, ele fala que Deus, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E também no versículo 6, ele fala que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, a primeira, qual era a nossa condição? E o texto nos apresenta, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E o que é que Deus fez? Então, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Uma outra pergunta que devemos responder é por que Deus fez o que fez. Veja o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, Deus fez isso porque ele é misericordioso. Também no versículo 4, por causa do grande amor. Então, Deus fez isso porque ele é amor, ele nos amou. No versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Então, nós vemos aí Deus apresentando a sua graça, ele fez isso porque ele é gracioso, e também ele fez isso porque ele é bondoso, não é? No versículo 7, em bondade para conosco. E a pergunta também que pode surgir, e precisamos responder, para que Deus nos salvou? Para que Deus nos salvou? E a resposta está no versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, que isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus fez isso, primeiro, com o propósito de manifestar a riqueza da sua graça, não é? Também, a gente pode perceber aqui que Deus, ele fez isso para que, após a nossa salvação, nós vivêssemos para as boas obras. O texto é bem claro, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Talvez um dos principais debates ou questionamentos que nós encontramos aqui no versículo 8 é quando Paulo aqui fala sobre é dom de Deus. O que é dom de Deus? Não é? O que é dom de Deus? O que é que não vem de vós é dom de Deus? A graça ou a fé? Então, existe esse debate aqui, não existe um consenso, certo? E eu vou pela linha de John Stott, que fala que ambos, tanto a graça como a fé, isso é dom de Deus, certo? Por mais que exegeticamente exista pontos positivos ou pontos negativos para que a gente adote ou um ou outro sobre esse dom, se é sobre a graça ou sobre a fé, eu prefiro crer que é possível os dois. Sabe que essa graça, ela é dom de Deus, e também essa fé, ela é dom de Deus, certo? Sem entrar nos pormenores. Bom, dos versículos 11 ao 22, Paulo já deixa de falar em termos individuais e começa a falar em termos coletivos, certo? Termos coletivos. Veja comigo o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo aqui ele se refere especificamente, né, nesses primeiros versículos, para os gentios. E Paulo apresenta aqui 5 condições dos gentios. Né? 5 condições. Primeira condição, estáveis sem Cristo. Eles estavam sem Cristo. A segunda, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranho às alianças da promessa. Quarto, não tendo esperança. E quinto, sem Deus no mundo. É bem interessante que essa expressão separados da comunidade de Israel, eles estavam, aqui literalmente fala que eles não eram cidadãos
da comunidade de Israel. Eles estavam separados dessa cidadania. Então, 5 condições que nós encontramos aqui para os gentios. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estão as alianças da promessa, ou seja, todas aquelas alianças que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e assim por diante. E, por fim, eles estavam sem Deus no mundo, literalmente. Aqui o texto fala que eles eram ateus, certo? Mas não pense aqui um ateu no sentido moderno. Eles eram adoradores de muitos deuses. Eles tinham muitos deuses, mas eles não adoravam o verdadeiro Deus. Eles não tinham Deus. E o versículo 13 é onde vem a virada da chave, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ela é a nossa paz. E o texto vai começar a nos trazer algumas informações que essa comunidade de gentios, essa comunidade que estava distante do povo de Deus, agora, pela obra de Cristo, ela é inserida dentro do povo de Deus. Ou seja, já não são mais 2 povos. Antes, quando alguém queria pertencer ao povo de Deus, tinha que se converter ao judaísmo, passava por um processo, se fosse homem, circuncisão, um período de purificação, tinham que ali começar a cumprir toda a lei, mas agora Paulo fala que isso não é mais necessário. Para ser salvo, para fazer agora parte do povo de Deus, não é mais necessário se converter ao judaísmo. Mas esses 2 povos, que existia uma grande barreira entre eles, essa barreira foi quebrada e agora faz parte de um único povo. O versículo 15 fala que em Cristo, não é? Cristo aboliu na sua carne a lei. Ou seja, aquela lei cerimonial que nós vemos no Antigo Testamento. Já não é preciso mais circuncisão, já não é preciso mais oferecer os sacrifícios para ter ali os seus pecados perdoados ou a ira de Deus apaziguada. O texto fala no versículo 16 que, através da obra de Cristo, eles foram reconciliados em um só corpo de Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vocês sabem que os judeus, eles tinham os gentios como inimigos, não é? Eles não poderiam ali, por exemplo, adentrar o templo, isso era proibido. Existia ali no muro, na entrada do templo, algumas placas indicando que se algum gentil ousasse adentrar, ele seria morto. E Paulo ele foi preso lá em Jerusalém com essa falsa acusação de que ele tinha entrado juntamente com o gentio e tinha colocado um gentio para dentro do templo. E no versículo 17, e vindo evangelizou a paz, e vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Paulo aqui já começa a falar sobre os 2 grupos, judeus e gentios. Uns estavam longe, outros estavam perto, mas existia inimizade, porém com a obra de Cristo, e agora existe paz. Veja o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Lembra que eu falei, no versículo 12, que eles estavam separados da comunidade de Israel? Agora eles já não estão mais separados, eles fazem parte de um único povo. Eles são concidadãos, família de Deus. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a igreja, ela sim está edificada, não é, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, eles que dão a base, a sustentação para toda a igreja. Por isso que não cremos que existe mais apóstolos para os dias de hoje. Por quê? Porque o fundamento já foi lançado, nós não precisamos de novos fundamentos, e a pedra angular de todo esse fundamento é Cristo. No versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o que é que Paulo nos apresenta aqui? Uma nova humanidade, não é? Um único povo agora, gentios e judeus que pertencem ao povo de Deus, e isso pela obra de Cristo, isso pelo sacrifício de Cristo. Já não existe mais um véu, já não existe mais um muro separando
os gentios já não estão mais em condições de separação ao povo de Deus, agora eles pertencem às mesmas alianças da promessa, agora eles têm esperança e agora eles não são mais ateus, eles são crentes no verdadeiro Deus. É isso que Paulo apresenta no versículo 11 ao versículo 22. Então, recapitulando, capítulo 2, verso 1 ao verso 10, nossa condição como indivíduos antes e depois de conhecer a Cristo. E o capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, a condição de dois grupos antes e depois de conhecer a Cristo. E as duas palavras nós encontramos no versículo 4 e no versículo 13, a palavra mais, na verdade, a mesma palavra, não é? É onde Paulo ele vai contar a nova história. Eu gosto muito de que perguntaram a Martinho Lutero o que é o evangelho? O que é o evangelho? E ele falou, olha, o evangelho é apresentar uma péssima notícia e depois apresentar uma excelente notícia. Então, Paulo apresenta essa péssima notícia do verso 1 ao verso 3. E depois ele apresenta essa excelente notícia do verso 4 ao verso 10. E ele apresenta também uma péssima notícia para um grupo que estava distante do povo de Deus, do verso 11 ao verso 13, e depois uma excelente notícia do verso 13 em diante. Né? Então, na verdade, do verso 11 ao verso 12, e a excelente notícia do verso 13 em diante. Então, é uma passagem que eu acho tão bela quanto o capítulo 1, não é? Eu acho essa passagem muito, muito interessante. Esse texto do verso 1 ao verso 10, ele, queira que não, ele tem muita relação com Romanos, certo? Ele é Romanos bem resumido, porque tudo que está aqui, Paulo vai explorar lá em Romanos. E ele fala aqui, por isso que eu não concordo com aqueles que dizem que não existe relação teológica de Efésios com outros livros do apóstolo Paulo. Isso é uma falta de compreensão. Realmente é questão de fé. Eles não creem, então eles vão tentar buscar, tentar encontrar empecilhos, não é? Tentar encontrar críticas, lançar críticas para isso. Ok? Então, terminei aqui com 1 minuto de folga. Então, quero abrir para perguntas e respostas sobre o capítulo 2. Diego, pode perguntar, Diego. O professor, é o seguinte, aqui no versículo 7, né, o versículo 4, 5, 6 e 7, no 5 ele fala assim, que ele nos deu vida, no 6 ele fala que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, e aí ele dá um motivo para isso, né? Para qual é o propósito disso aí? Uhum. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A questão dos séculos vindouros, Paulo está se referindo à eternidade com Cristo após a sua volta, né, digamos assim, ou a ideia de que nesse tempo já havia o pensamento de que o retorno de Jesus, a volta de Jesus, iria demorar? Tá, uma boa pergunta. Essa palavra séculos, ela também pode ser traduzida como eras vindouras. Ou seja, a partir do momento que nós cremos em Cristo pela fé, nós somos salvos pela fé, a partir do momento que nós nascemos de novo, somos regenerados, conforme o capítulo 1, versículo 12, versículo 13 e 14, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados por ele. Existe uma doutrina que ela não é tão explorada nos dias de hoje, que é a doutrina da união mística com Cristo. Não é? Dificilmente você vê. Recentemente foi publicado pela editora Fiel um livro que trata sobre esse tema teológico, do Grant McCaskill, acho que é o nome assim, Grant McCaskill. E é justamente isso, quando nós nos convertemos, nós somos regenerados, nós nos unimos espiritualmente com Cristo, é a união mística. Então, a partir dessa união, dessa união mística com Ele,
nós já fazemos parte de um corpo espiritual, certo? Que não tem um tempo cronológico mais. Ou seja, daqui por diante, né, é como se Paulo falasse, olha, desse momento de conversão, desse momento que você é unido a Cristo, por diante, você já está sentado espiritualmente nos lugares celestiais. Você já faz parte agora de um corpo espiritual no qual Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Então, é como se Paulo falasse aqui em termos presentes e futuros. Ou seja, nós somos salvos, nós ganhamos vida, nós somos ressurretos com Cristo e nós já fazemos, do ponto de vista presente e futuro, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu não entendo aqui que Paulo tinha deixado a impressão de que demoraria, não é bem esse sentido aqui. Pelo menos a gente não percebe isso aqui. Isso é mais lá para Tessalonicenses. Eu não creio que isso aqui aconteça. Mas isso aqui tem muito a ver com a nossa união espiritual com Cristo. Consegui responder? Entendi. Mas é que assim, de qualquer forma, sendo eras ou séculos, Paulo ele ele dá a entender uma questão de tempo, né? E quando ele fala que ele vai mostrar isso para alguém, né, especificamente. Não parece que na carta eu não vejo questão de tempo. Eu vejo aqui que essa expressão pode ser traduzida também por toda a eternidade. Daquele momento em diante, por toda a eternidade. Certo? Ou seja, então tem mais a ver com essa questão mística, a união mística, do que demonstrar isso para uma questão, para nós aqui, fisicamente, digamos assim, né? Isso Entendi. Então ele quer demonstrar por toda a eternidade a suprema riqueza da sua graça, através de toda essa sua obra, de nos fazer, então, nos dar vida, né, nos ressuscitar e nos fazer assentar nos lugares celestiais. Tá, beleza. Tem mais a ver, então, com a eternidade, a questão da eternidade, do que uma demonstração, assim, escatológica da vinda dele. Tanto é que a vinda dele não é dita aqui na carta. Até porque nos séculos vindouros ele tem mais relação com o que vem depois do que veio antes. Ele quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade, ou seja, toda a sua obra. Não é tanto apresentar, não é, o que ele fez por nós aqui, ou pelo menos qual é a nossa condição juntamente com ele aqui. Tá bom, professor. Obrigado, viu? Valeu. Quem mais? Professor William, quer fazer algum comentário, alguma observação? Eu achei essa pergunta do Diego fantástica. Né? Levanta a questão se é tipo séculos vindouros. Se eu entendi, Diego, a partir da vinda de Cristo até o final ou na eternidade. Para mim, o professor Antônio Carlos acho que sim, o que salta mais aos olhos é a questão da eternidade. Né? Por causa que ele está falando da suprema, né, a suprema riqueza da sua graça. Mas como uma expressão escatológica, séculos vindouros, e a escatologia é inaugurada, a gente está esperando a consumação, pode ser, eu não veria problema do Diego interpretar como sendo durante a era da igreja, Deus está mostrando, né, a suprema riqueza da sua graça. Mas é uma amostragem, digamos assim, velada, é uma amostragem ainda não. Né? Porque só a igreja consegue ver isso. A glória da graça de Deus, o mundo não consegue ver. Mas assim, vai ser publicamente, de forma cabal, demonstrada, e aí séculos vindouros ganha esse sentido da consumação, né? Quando Cristo voltar. Mas eu achei assim, fantástico, pergunta, Diego, porque fez a gente pensar, né? Séculos vindouros, os séculos que estão vindo aí na era da igreja ou era na eternidade? Pode ter os dois, com ênfase na eternidade. Bem legal.
Porque assim, em Tessalonicenses há aquela questão do pessoal ficar pensando que Jesus vai voltar agora, Jesus vai voltar agora, mas no próprio comentário não, na introdução do Novo Testamento do Carson, ele vai mostrar ele nos evangelhos também talvez no texto, indícios de que talvez a volta de Jesus estava demorando, alguma coisa assim, se é que eu entendi bem. Principalmente por causa da demora de quando a discussão ali, quando João escreveu ali, se ele escreveu no final do século I e tal, essas coisas assim. Né? Tem essa questão também. Mas existe, Não, sim. beleza. Existe uma expectativa entre os tessalonicenses de que Jesus estava demorando. Em algumas passagens, Paulo deixa até transparecer de que a volta de Cristo estava muito eminente, não é? Mas É tipo assim, fica pronto, né? Qualquer hora. Ninguém sabe. Pronto, né? Trabalhe, faça planos, né? Viva a vida, mas ao mesmo tempo esteja pronto, porque pode ser no piscar de olhos, né? Pode ser no estalar de dedos. Meus irmãos, nós temos alguns minutos. Alguém quer fazer algum outro comentário, pergunta? Michael. Pode falar, Michael. Então, né? Eu não vou entrar na questão aí da escrita do Novo Testamento, mas para quem segue a linha de que, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito antes de 70, depois de Cristo, isso aí é muito bem resolvido já, essa questão do porquê que tem tanto essa espera escatológica, assim, vai vir a qualquer momento, vai vir a qualquer instante, né? Inclusive, essa é uma argumentação muito grande em relação a Mateus 24 ali, né? Quando a gente pega, por exemplo, o verso, se eu não me engano, o verso 30, ou é o 33, quando Jesus fala assim, não passará esta geração até que tudo isso aconteça, né? Aí para saber se é até ali, né, tudo ia acontecer, a destruição do templo, a invasão de Jerusalém, a desolação do templo, etc. Se tudo isso acontecer naquela geração, né, como ali é dito, se é Gené geração ou tem alguns que vão ligar isso aos judeus, né, ao povo, a geração dos judeus ali, né, todos os judeus. Só entrando nessa questão do Diego. Então, eu acho que fica muito bem resolvido ali em Mateus 24, 33, eu acho que fecha muito essa questão escatológica aí que o Diego levantou, né, que os apóstolos estavam sempre falando muito de escatologia e tal, principalmente Paulo, né. Agora, o que eu queria falar, professor Antônio, em relação ao versículo 12, né, que diz assim, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um e tal, e aí vem a argumentação de Paulo em relação a essa união, né? Que ele diz em Romanos 11, por exemplo, que nós somos enxertados na oliveira, né? Os gentios foram enxertados na oliveira. Eu tenho uma dúvida, eu não quero ir com o pressuposto para o texto, mas às vezes quando eu leio, assim, por exemplo, que Paulo está falando aqui, o que ele está falando é já da nossa união mística, aqui ele está falando já da igreja escatológica, por exemplo, ele está falando agora os que estão em Cristo Jesus. Ou ele está falando, porque no verso 12, deixa eu ver se eu consigo argumentar bem para o senhor entender. Ó. No verso 12 ele diz que estavam separados da comunidade de Israel. Isso é o povo étnico, né? Certo? É isso? O povo étnico, beleza. Então, agora as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, tanto os eleitos e os que não são eleitos, porque tem essa união, né, do joio e do trigo, e vai ocorrer a separação escatológica. Aí a minha dúvida é o seguinte, a gente pode falar que as pessoas que não são eleitas, que fazem parte da comunidade pactual, né, da igreja, elas também recebem essas promessas que Paulo está dizendo aqui no verso 12? Se eu conseguir me entender, conseguir entender a pergunta? Eu creio que não. Aqui Paulo está falando, de dois grupos, mais dois grupos crentes, né? Dois grupos crentes. Ou seja, não são todos os judeus étnicos, mas os judeus crentes, e também não todos os gentios, claro. Os gentios que
se converteram, porque Paulo está falando aqui que tudo isso aconteceu após a obra de Cristo. Então não teria lógica de eu pensar aqui que ainda existe grupo de crentes e descrentes nesse mesmo texto, nessa mesma passagem, e que esses grupos, né, joio e trigo, vão receber bênçãos espirituais. Então, Paulo aqui está se referindo, está tratando de uma igreja que tinha um grupo ou uma membresia, vamos chamar assim, de judeus e gentios, mas de povos, né, de pessoas convertidas. E eles agora já não são mais dois grupos, por quê? Porque, através da obra de Cristo, eles fazem parte de um único grupo, o povo de Deus. Né? A igreja, composta por judeus e gentios convertidos. É mais ou menos isso que você queria conseguir responder ou não? Não, sim, a questão do eleitos e não eleitos que eu utilizei é porque, por exemplo, existem as pessoas que estão na comunidade pactual, né, estão na igreja ali, e existem aqueles que na igreja, enfim, escatológica, eles não estão, por exemplo, a igreja invisível e a visível, né, que é essa distinção que a gente conhece. A invisível, que só Cristo conhece, mas tem a igreja visível que nós conhecemos, que são as pessoas que nós nos relacionamos e tudo mais. Aí a minha pontuação aqui, a dúvida, é se todas essas pessoas do pacto, né, que estão na igreja, elas recebem essas promessas, recebem ali benefícios, né, por estarem na comunidade, ou não. O Paulo está falando ele está falando literalmente que da igreja invisível, ó, somente a igreja invisível que está unida misticamente com Cristo é que recebe esses benefícios aqui. Eu creio que somente a igreja invisível. Essa é a minha opinião, certo? Paulo está tratando aqui de... Veja o contexto, veja o que é que Paulo falou na primeira parte do capítulo 2. Pessoas que nasceram de novo, pessoas que não tinham vida, né? Uma vida... eram mortas espiritualmente e agora têm vida. E, consequentemente, onde existe um agrupamento de pessoas que ganharam vida, ali existe a igreja. Pessoas que nasceram de novo, que foram regeneradas. E essas bênçãos que nós encontramos aqui, elas estão mais relacionadas às bênçãos espirituais do que qualquer outro tipo de bênção. No Antigo Testamento nós vemos pessoas que fazem parte da nação de Israel, pessoas que foram beneficiadas pelo pacto, por serem judeus, né, foram beneficiadas, mas que não eram pessoas salvas. Não eram pessoas que tinham fé em Deus para a salvação, mas foram abençoadas. Essa é a dúvida, professor. Essa é a dúvida. Hoje, também a gente pode existir esse grupo dentro da comunidade pactual. Essa é a dúvida. Agora foi. Entendi. Mas aqui eu creio que não. Aqui eu creio que Paulo está se referindo à igreja invisível, certo? Claro, a graça de Deus, ela também é uma graça comum, não é? Onde, até mesmo fora da igreja, pessoas são beneficiadas com a graça de Deus. Então, dentro da igreja, mesmo assim, o joio, de uma forma ou outra, acaba sendo beneficiado. Não é? E ouvir uma mensagem, uma palavra, um aconselhamento, um apoio. Então, ela é beneficiado. Então, isso também faz parte da graça de Deus. Mas aqui não é uma graça comum que Paulo está falando. Essas bênçãos aqui são bênçãos para pessoas que nasceram de novo. Perfeito, o professor, obrigado, respondeu bem, Nada. Obrigado. Pelo menos é o que eu penso, né? Bom, meus irmãos, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria partir para um momento de indicação de obras. Queria que o professor William pudesse indicar um ou outro livro, depois eu posso também indicar alguns livros. Beleza. Pessoal, eu vou indicar uma literatura um pouco mais profunda para vocês, porque eu vi que o professor Antônio Carlos vai indicar os livros em português, né, professor? Você pode começar, se você quiser falar do Heinrich e do Stott, depois eu indico alguma coisa mais em inglês para eles. Isso, nós temos basicamente 3 obras que eu indicarei em português, que é o comentário de John Stott, que eu acho muito bom, não é? Eu acho que o John Stott consegue atender a um público bem amplo, tanto de novos convertidos, até mesmo aqueles pastores que estão preparando
seus sermões, não é? Eu gosto muito dos comentários. O comentário de Romanos de John Stott é excelente, não é? Indicados por muitos. E também esse aqui, que é, como eu já falei, é o do Hendrickson, juntamente com Filipenses. Ele já está na 3ª edição, tá? Então, quem não tem, quando for comprar, compra a 3ª edição, certo? Porque ela vem com algumas pequenas correções, certo? Então, talvez seja o melhor que nós temos em português. E tem um da Vida Nova, capa azul, aquele das bolinhas, que é do Francis Folks. Esse comentário, ele é bem antigo, certo? Mas você pode fazer uma leitura, ele é uma linha conservadora, evangélica, né? Você pode fazer essa leitura. Eu gosto de comentários mais, como é que eu posso dizer? Mais recentes, né? Mais novos. Por quê? Porque eles são atualizados, ele leva em consideração as pesquisas recentes, não é? Comentário de Calvino é bom, mas não é um comentário exegético, não é um comentário que está fazendo ali discussão com a academia nas últimas décadas. Então, o que é que nós temos de melhor está em inglês, e eu sempre digo aos alunos, se você não sabe ainda ler inglês, busque estudar. Mas se você ainda não tem esse tempo, não é? Eu não vejo problema nenhum em usar Google Tradutor. Tem um site chamado DeepL, ou DeepL, alguma coisa assim. Ele também tem ali uma excelente tradução. É um site que é usado também por algumas empresas que querem fazer traduções de contratos e tudo mais. Não tenha vergonha. Mas eu não sei inglês. Sim, copia e cola. Vai lá e traduz e usa. É o que nós temos para hoje. Então, tem que ser pensado assim. Então, o professor William vai também dar algumas dicas de livros em inglês e eu posso até complementar com algum outro. Tudo em inglês, pessoal. Isso aqui não é para vocês lerem agora, não. Só para vocês tiverem no mestrado e doutorado, tá? Melhores comentários de Efésios. O Andrew Lincoln, que é da uma série chamada Word Biblical Commentary, que é a capinha verde, ok? Muito bom esse comentário. Essa série da Word é uma das tops 3 do mundo, é muito boa. Foi publicada em 1990, então está um pouco desatualizado aí, pegando a fala do professor, ok? O maior comentário que tem de Efésios é do Harold Horner, não é de uma série, chama Ephesians, Efésios, um comentário exegético, tem 960 páginas. Tem que ter muita paciência para ler esse livro, porque cada versículo ele dá toda a comparação, a palavra fé lá, aí vai pôr fé na literatura grega, na literatura judaica, etc, etc. Depois ele traz a gramática. Então, é bem old school, está desatualizado em algumas questões linguísticas, igual você falou, mas, assim, exegese old school, bem, assim, profunda, okay? Ele tem a melhor argumentação, a argumentação final sobre a autoria paulina de Efésios, Harold Horner. Depois eu mando no grupo para vocês. Okay? Peter O'Brien, eu gosto demais dele, é um nível intermediário, não é tão avançado, pela Pillar, que é uma série que o Carson edita, e o mais recente, 2020, um teólogo chamado Lynn Corrick, pela New International Commentary, também escreveu um livro, um comentário sobre Efésios. Rapidinho, 3 teses de doutorados que viraram livros que eu gostei demais. Um é de um cara chamado Thomas Yoder Neufeld, nome chique, chamado Put the Armor of God, né? Colocando a armadura de Deus. É um tese de doutorado sobre Efésios 6. Então, é o trabalho mais minucioso sobre a armadura de Deus ali em Efésios 6. Muito bom. Se vocês querem uma coisa mais devocional, mas igualmente extensa, tem um puritano chamado... fugiu o nome dele agora. Eu estava com o nome na ponta da cabeça. William Gurnall, que escreveu também 1000 páginas sobre Efésios 6, do 10 ao 20, só sobre a armadura de Deus ali. Os puritanos fizeram assim mesmo. É o contraponto aí puritano. Segundo tese, Timothy Gombis, o triunfo de Deus em Cristo, traduzindo em português, né? A guerra divina em Efésios. É muito legal essa tese, porque vai mostrar que existe uma subestrutura de Efésios 1 a 6, mostrando que Deus é o guerreiro divino. Ou, em outras palavras, Cristo é o guerreiro divino. Então, ele pega toda a literatura de guerra do Antigo Testamento, da literatura judaica, e mostra que existe um padrão. Você tem a apresentação do rei, a celebração, o conflito, e aí o conflito é Efésios 2, que o professor trouxe para nós, solução, grito de vitória, etc, etc. E vai mostrar que Cristo é o guerreiro divino, aqui em Efésios, e por isso que Paulo termina a carta falando da armadura de Deus.
é só para vocês terem uma ideia de como está a pesquisa hoje, e Jeff Brannon, um livro chamado The Heavenlies in Ephesians, né? A expressão celestial em Efésios. Ele pega a expressão Uranos, né? Celestial, e mostra como que é usada na literatura grega, no Antigo Testamento, literatura judaica, e nas partes que aparece Efésios, porque aparece direto, vocês perceberam? Bênçãos celestiais, e fomos ressuscitados e colocados nas regiões celestiais, etc, etc. É uma pesquisa muito boa e muito profunda sobre esses temas em Efésios. Fica aí para vocês lerem depois, se vocês terminarem a graduação. Eu posto lá depois, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Beleza? Bom, talvez vocês não saibam, mas o filho de Karl Barth, ele é um teólogo do Novo Testamento, né? Marcus Barth. Marcus Barth. E ele tem um comentário da Anchor, The Anchor. Capinha vermelha, né? Capinha vermelha. É um comentário, acho que da década de 60, 70. O professor William falou de um comentário recente, que é Lynn Corrick, que é uma teóloga, e acho que é do um seminário o do Douglas Moo, é o de Wheaton College. Talvez seja o mais recente. Foi lançado ano passado, Evangelical Exegetical Commentary, S.G. Ball, alguma coisa assim, eu não cheguei a ver. Caro, Os Olhos da Cara. Tem também um da Nive Application, que é o do Klein Snodgrass. É o mesmo autor que escreveu sobre parábolas, não é? Aquele livro sobre parábolas. É o Klein Snodgrass. E deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu... Tem o Anthony Cheeseton, tem o Clayton Arnold, tem uma tese um pouco complicada sobre as magias em Efésios, mas é bem legal também. Esse do Clayton Arnold, ele é bem recomendado, né? Da Zondervan, né? Zondervan. Isso. Zondervan Exegetical Commentary. Ok, eu acho que Diego quer fazer uma pergunta. Então, esses livros aí devem ser bem caros, né? Uhum. Deixa eu perguntar, o professor William, você tinha até comentado em uma das suas aulas aí, eu acho que foi na de Atos, você estava falando do maior comentário de Atos, que é o do Craig Kinder. Uhum. E falou até de quem quisesse te dar o livro, né? Os 4 livros lá de presente e tal. Uhum. Não vou te dar de presente. Mas Puxa, eu nem continua falando. É que assim, cara, vocês têm eu não tenho, mas quero comprar o Logos, certo? No Logos não vem esses livros todos que vocês recomendam? Não. Como é que funciona? Não vem? Pode falar, Antônio, pode falar. Não. Assim, o Logos, você compra pacotes, certo? Então, tem desde o pacote Starter até o portfólio, certo? O portfólio é simples, você vende um apartamento ou uma casa e compra ele, certo? Tranquilo. Tranquilo. Como eu Nenhum falei, batista tem esse portfólio aí. O portfólio não tem um Ultimate, alguma coisa assim. Então, o que é que você tem que fazer? Quando você vai comprar, você primeiro se cadastra como estudante, que tem entre 30% e 40% de desconto. Então, isso é uma ajuda fenomenal. Em segundo lugar, você vai analisar os pacotes. O que é que vem dentro dos pacotes? Você pode comprar um pacote mais simples e depois fazendo upgrades. E também você pode comprar pacotes de comentários, certo? Então, essas séries, você pode comprar, por exemplo, o pacote da Baker, o pacote da The Anchor, e aí vai montando. Certo? Eu vou deixar aqui para vocês, no chat, um site já com o link de Efésios para vocês poderem pecar e baixar alguns comentários em PDF que ele tem disponível, certo? Então, sabe o que é, professor? Eu fico pensando assim, vou comprar o Logos, vou gastar uma grana. Aí, do nada, caramba, vou ter que comprar mais livros, uns livros caros pra caramba, tá ligado? Não, mas isso é a vida toda. Esse é o pacote, um exemplo, o meu primeiro pacote foi o ouro, depois eu fui fazendo upgrades, né? Claro, com o tempo, já faz 4 anos que vou comprando um pouquinho, né? A minha maior biblioteca, realmente, ela é no Logos, uma média de quase 2.000 livros. Claro, tem muita coisa também que vem junto que a gente nem aproveita muito, né? Não aproveita muito.
Mas eu fico ali de olho em promoção, de olho em descontos e tudo mais. No mês de aniversário, você ganha um crédito de $20 para comprar um livro, então você vai lá e compra um livro, e por aí vai. Vai montando uma biblioteca feita, você monta ela física, certo? Agora também tem o Kindle, que você pode encontrar bastante coisa no Kindle. E Kindle é de Deus, né? Kindle é poder top. usar. E por aí vai montando, certo? Eu não aconselho ter pressa, ter agonia, claro, vai montando. Por exemplo, essa série mesmo do Craig Keener, de Atos, eu soube que ela vai ser publicada pela CPAD. Meu Deus, não sabia não. A CPAD já está traduzindo. Por exemplo, tem o de Romanos, do Douglas Moo, que é o melhor comentário de Romanos. Em breve vai ser publicado pela Vida Nova. E o Jonas Madureira falou semana passada que vai publicar Gênesis, do Victor Hamilton. Não é um comentário de 2 volumes de Gênesis, comentário de ponta, exegético. Então, você vai montando aos poucos, certo? Eu comprei no Kindle o de Lucas, dessa mesma série aí que a Vida Nova vai lançar, de Gênesis. Eu comprei o de Lucas no Kindle, R$4, mano. Eu falei, meu Deus. O Gênesis de Lucas é o quê? John Nolan? Lembra qual é o autor? Não lembro. Não lembro, não. Se for Word, tá ligado? se for Word é John Nolan. É muito bom. Então tem que aí ficar, tá? Tem comentário, eu indiquei comentário da Baker de Moisés Silva sobre Filipenses por R$12,90. O de Colossenses de Gregor Bill tá R$29,90. Se você comprar ele físico, ele é R$300, R$400. Tá R$29,90. Então aproveita aí, vai montando. Por mais que fique em plataforma diferente, uma parte no Logos, outra parte no Kindle, não tem dificuldade. Claro, se tiver o mesmo preço, prefiro o Logos, porque dentro do próprio sistema você consegue fazer milagre. Mas se não, joga no Kindle, não tem problema não. Beleza. Valeu. Tá bom? Então, meus irmãos, por hoje é só. 9h40 já tenho que ir desligando aqui, desmontando tudo. E quero deixar aqui mais uma vez o agradecimento pela presença de vocês. Agradecer ao professor William por ter topado essa aula, certo? E vou deixar aqui um minuto para ele se despedir de vocês também. Deus abençoe, pessoal. Obrigado a paciência aí e as perguntas. E vamos orar para terminar? Eu oro, a gente... Amém. Amém. Senhor, te louvamos por essa maravilhosa carta, que é a carta de Paulo aos Efésios, que nós venhamos a ser todos encontrados em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com todas as bênçãos celestiais, porque o Senhor já fez isso em Cristo. Conceda que nós venhamos a experimentar e viver todas essas bênçãos, Deus. Nós venhamos a te louvar pela sua obra redentora sobre nossas vidas e a servir a igreja conforme o Senhor nos instrui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe. A gente vai se comunicando lá no grupo, tá bom? Amém. Fiquem na paz.